vestida de verde, nessas plagas formosas do sul. Teu passado é uma herança de glória, teu presente um fecundo labor, teu futuro um colar de esperanças, na patena da paz e do amor. Neste azul da bandeira que ostentas, o teu rico e formoso brasão, o teu povo depõe confiante a esperança do seu coração. Teu passado é uma herança de glória. Boa noite a todos. Queria convidar o prefeito Éder Matos para sentar à mesa, cumprimentar os vereadores, vereadoras, demais presentes, a secretária Alexandra Nega e todo o pessoal que nos acompanha online. Havendo quórum regimental sob os olhares de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão. Leitura de uma passagem bíblica. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 7 de fevereiro de 2022. Ata da 194ª sessão extraordinária da 15ª legislatura da 2ª sessão legislativa do 3º período, realizada no dia 7 de fevereiro de 2022. Presidente Anderson Scardoelli, primeira secretária Geise Recchia. Vereadores presentes à sessão: Alencar Daniel Salvaro, Anderson Scardoelli, Antônio Simone de Oliveira, Domício Machado, Geise Recchia, Joel De Luca, Jonas Costa Osteto, Morgana de Almeida Figueiredo. Vereadores ausentes à sessão: vereador José Zanelato Bonfante. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, reuniram-se no recinto da Câmara Municipal de Meleiro, sob a presidência e secretaria dos edis epigrafados, às 19h30, os senhores vereadores acima mencionados, para a realização desta 194ª sessão de caráter extraordinário, relativa ao 3º período da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura, para tratarem das matérias constantes da pauta de trabalhos. O presidente, após ter verificado o livro de presenças e constatado um quórum regimental sobre os olhares de Deus, declarou aberta esta sessão extraordinária. Estava ausente a esta sessão extraordinária o vereador José Zanelato Bonfante, sendo sua falta justificada pelo presidente. Em seguida, foi feita a leitura de uma passagem bíblica. Após, a secretária fez a leitura das seguintes correspondências. Ofício número 0278/2021, do prefeito Éder Matos, encaminhado à Câmara de Vereadores para apreciação e análise, o veto ao projeto de lei número 13/2021. Em seguida, foram submetidas à deliberação do plenário as seguintes matérias. Veto ao projeto de lei 13/2021. Foi feita a leitura do veto. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, foi procedida a votação secreta ao veto ao projeto de lei número 13/2021. Foi procedida a chamada nominal dos vereadores para que os mesmos se dirigissem até a mesa, apanhassem a cédula de votação, procedessem à votação na sala de reuniões e depositassem o voto na urna. Encerrada a votação, o presidente convidou
as vereadoras Geise Reck e Morgana de Almeida Figueiredo para procederem à apuração dos votos. Apurados os votos, obteve-se o seguinte resultado: 4 votos por manter o veto contra 4 votos por rejeitar o veto. Desta forma, o presidente declarou mantido o veto ao projeto de lei 13/2021 e, nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada esta sessão extraordinária. Câmara de Vereadores de Meleiro, 7 de fevereiro de 2022, Anderson Scarduelli, presidente, Geise Reck, a primeira secretária. Em discussão a ata. Em votação a ata. Quem aprova, permaneça como está. Aprovado. Leitura das correspondências. Ofício número 277/2021. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a esta Egrégia Câmara de Vereadores para apreciação e análise o projeto de lei número 37 de 21 de dezembro de 2021 em regime de urgência. Respeitosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Ofício número 10/2022. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a esta Egrégia Câmara de Vereadores para apreciação e análise o projeto de lei número 001 de 2 de fevereiro de 2022 em regime de urgência. Respeitosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Ofício número 0040 de 2022. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a esta Egrégia Câmara de Vereadores para apreciação e análise o projeto de lei complementar número 002 de 21 de fevereiro de 2022 em regime de urgência. Respeitosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Ofício número 0041/2022. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a esta Egrégia Câmara de Vereadores para apreciação e análise o projeto de lei número 003 de 21 de fevereiro de 2022 em regime de urgência. Respeitosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Ofício número 0206/2022. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao ofício número 102/2021, nos autos do processo, o qual encaminha requerimento número 12/2021, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rodovia estadual SC 447, quilômetro 33,5. Em relação à vossa solicitação, informamos que segue em anexo análise realizada pela Coordenadoria Regional desta Secretaria com os devidos esclarecimentos. Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço. Atenciosamente, Tiago Augusto Vieira, secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Análise para implantação de ondulação transversal. A localização, rodovia SC 447, quilômetro 34, trecho Meleiro Morro Grande. Manifestação quanto à necessidade. A resolução número 600 do CONTRAN estabelece que a ondulação transversal pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco potencial de acidentes,
cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. Diante desta premissa, segue análise para o local indicado na solicitação. O segmento indicado para o estudo da implantação da lombada se trata de uma área rural, com poucas residências nas proximidades. Foi verificado baixo fluxo de veículos, ciclistas e pedestres no dia da vistoria, 1/9/2021. Também foi verificado em nosso mapa interativo que não ocorreram acidentes, considerando 500 metros antes e 500 metros depois do local indicado, no período de 17/11/2020 a 11/11/2021. O trecho apresenta boa visibilidade e pavimentação em bom estado de conservação. Tendo em vista que o local apresenta boa visibilidade, principalmente por estar localizado na entrada/saída de uma curva com raio de 300 metros, recomenda-se indeferir a solicitação de ondulação transversal. Esclareço que a rodovia deve manter sua função de proporcionar mobilidade à região. Douglas de Aquino Peruc, engenheiro. Ofício Circular número 0002/2022. Senhor Presidente, a UVESC, União dos Vereadores de Santa Catarina, tem como objetivo representar todos os vereadores do Estado, buscando cada vez mais agregar conhecimento e auxiliar os vereadores com nossas assessorias, entre outros benefícios de ser associados. É com apreço e consideração que enviamos os calendários do ano de 2022 para o senhor presidente, vereadores e secretário da Câmara. Aproveito a oportunidade para estender o convite a participar do Encontro de Vereadores UVESC 2022, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de março na ALESC, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Auditório Antonieta de Barros. As inscrições abrirão em breve. Para mais informações, acesse uvesc.org.br. Com os cordiais cumprimentos, atenciosamente, Cristiano Bittencourt Mota, secretário executivo da UVESC. Leitura de entrada do projeto de lei complementar do Poder Executivo número 01/2022. Projeto de Lei número 01/2022. Cria em caráter de excepcionalidade o abono salarial aos servidores públicos do quadro da saúde do município de Meleiro por serviços essenciais prestados no combate à pandemia do Covid-19. Artigo 1º. Fica criado em caráter de excepcionalidade o abono salarial aos servidores e funcionários públicos do quadro de saúde por serviços essenciais prestados no combate à pandemia do Covid-19. Artigo 2º. Terão direito ao abono todos os servidores públicos do quadro da saúde, inclusive os servidores e funcionários públicos cedidos de outros órgãos e que prestem serviço à municipalidade, que estiverem potencialmente expostos ao Covid-19 nas unidades básicas de saúde da administração municipal. Considera-se, parágrafo 1º, considera-se como potencialmente expostos servidores e funcionários públicos do quadro da saúde que participem dos atendimentos de forma direta e indireta a seguir: médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e serviços gerais. Artigo 3º. O pagamento da gratificação pelo serviço extraordinário será no montante de R$ 250. Parágrafo único. O pagamento dos valores será em evento próprio indenizatório, não incidindo sobre qualquer outra vantagem, não sendo cumulativo, cessando o pagamento com o término do serviço extraordinário. Artigo 4º.
A regulamentação da atividade extraordinária prevista na presente lei será por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Meleiro, 2 de fevereiro de 2022. Éder Matos, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei. Senhores vereadores, como é de conhecimento público, a administração pública, após a disseminação da infecção ocasionada pelo coronavírus, passou a viver momentos difíceis, os quais, após 2 anos de batalha, vem sofrendo oscilações tanto na ordem econômica como também social. Partindo daí, e não desvalorizando os demais servidores, é prudente nesse momento reconhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos servidores lotados na Secretaria de Saúde Municipal, já que são eles que, no momento de maior desconforto e luta pela vida, combateram a pandemia na linha de frente, atendendo ao público, colocando em risco a própria existência, deixando em casa seus familiares para ajudar o próximo em nome da vida. Por esse motivo, e considerando que no ano de 2020, por questões de limitação legal, não foi possível o pleito, a administração municipal, por meio do Poder Executivo, editou projeto de lei para valorizar os servidores que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus, de modo a conceder abono salarial no importe de R$ 250. Assim, solicito a aprovação do projeto de lei número 01/2022, que visa gratificar os servidores que laboram na linha de frente, tanto de forma direta como indireta. Atenciosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Leitura de entrada do projeto de lei complementar do Poder Executivo número 02/2022. Projeto de lei complementar número 02/2022 trata da alteração de dispositivo da Lei Complementar 034/2011 e da outras providências. O prefeito municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município de Meleiro que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde os cargos efetivos de técnico em farmácia e técnico em saúde bucal. Artigo 2º. Ficam inseridos no artigo 6º, parágrafo 2º, bem como anexo 1, anexo 1º, 2º e 3º, os cargos de técnico em farmácia e técnico em saúde bucal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Meleiro, 21 de fevereiro de 2022, Éder Matos, prefeito municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 02/2022. Senhores vereadores, o projeto de lei complementar 02/2022 visa a criação de 2 cargos na administração pública lotados na Secretaria de Saúde para o exercício da função de auxiliar de saúde bucal e técnico em farmácia. O provimento dos 2 cargos se dá em razão da necessidade pública em melhorar a prestação de serviço de saúde ao cidadão, já que serão mais 2 frentes de atendimento direto. Por esse motivo, solicito a aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Leitura de entrada do projeto de lei do Poder Executivo número 37/2021.
Projeto de lei número 37, de 21 de dezembro de 2021. Autoriza o município de Meleiro a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar e da outras providências. O prefeito municipal de Meleiro faça saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo do município de Meleiro autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar para a realização do policiamento ostensivo motorizado por intermédio das guarnições radiopatrulha da Polícia Militar no prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O valor do repasse à Polícia Militar visa a execução do projeto descrito no caput deste artigo e será destinado para cobrir as despesas com combustível, lubrificante, peças, acessórios e serviços das viaturas colocadas a serviço da conveniada e para cobrir despesas com material de expediente, limpeza, fardamento, manutenção e reforma do aquartelamento, alimentação do pessoal de serviço, equipamentos, mobiliário, armazenamento e demais materiais bélicos, bem como demais despesas com quaisquer outros materiais e serviços necessários para proporcionar condições de execução do policiamento de radiopatrulha do município. Parágrafo 2. Faz parte integrante da presente lei o termo de convênio constante no anexo único. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Meleiro, 21 de dezembro de 2021. Éder Matos, prefeito municipal. Corrigindo, agora vai ser feita a leitura da Lei Complementar do Poder Executivo número 01/2022. Projeto de Lei Complementar número 01 de 2022. Trata da alteração de dispositivos do anexo 2 da Lei Complementar 037/2013. O prefeito municipal de Meleiro faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 2, quadro de vagas, carga horária, habilitação profissional e remuneração dos servidores do SAMAI, especificamente quanto à remuneração do cargo de supervisor, passa a ter a redação do anexo 1 desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 17 de fevereiro de 2022. Éder Matos, prefeito municipal. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa reajustar o valor do vencimento do cargo comissionado de supervisor que, ao longo dos anos, dada a responsabilidade do cargo, necessita de um reajuste salarial. Para tanto, a alteração dos vencimentos passa de R$ 1.938,94 para R$ 3.000. Assim, solicito a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Éder Matos, prefeito municipal. Leitura de entrada do projeto de lei do Poder Executivo número 03/2022. Dispõe sobre a coleta de entulhos volumosos e lixo proveniente de limpeza de jardins e da outras providências. Éder Matos, prefeito municipal de Meleiro, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei.
Artigo 1º. A Prefeitura Municipal efetuará coleta de entulhos de construção e lixos provenientes de limpeza de quintal, como cortes de árvores, poda de grama, entre outros, até o volume de 1 metro cúbico, conforme dia a ser regulamentado através de decreto. Parágrafo 1º. Quando este volume for ultrapassado, o proprietário do imóvel gerador destes resíduos deverá providenciar por conta própria a remoção dos mesmos, sendo responsável por sua destinação final, dentro das legislações ambientais no âmbito federal, estadual ou municipal vigentes. Parágrafo 2º. O município de Meleiro, mediante prévio agendamento, disponibilizará bags para o recolhimento de lixos provenientes de limpeza de quintal. Artigo 2º. Os objetos volumosos, tais como sofá, móveis e objetos domésticos, serão retirados pela Prefeitura gratuitamente em dias a serem regulamentados através de decreto. Artigo 3º. Fica proibido depositar os resíduos constantes dos artigos 1º e 2º. A. Em dias diferentes ao estabelecido através do decreto. B. Em terrenos vazios, mesmo que seja de propriedade da pessoa que está depositando o resíduo. C. Às margens de rodovias estaduais, estradas vicinais e estradas de servidão pavimentadas ou não. D. Em áreas públicas, sendo praças, áreas institucionais, sistemas de lazer, canteiros centrais de avenidas, entre outros. E em áreas consideradas de mananciais e preservação ambiental. Artigo 4. No caso de descumprimento das alíneas A, B, C, D e E, os infratores serão punidos com multa, sendo a. Depositar resíduos em dias diferentes ao regulamentado por decreto, multa no valor de R$100. B. Em terrenos vazios, mesmo que seja de propriedade da pessoa que está depositando o resíduo, multa no valor de R$150. C. Às margens de rodovias estaduais, estradas vicinais e estradas de servidão pavimentadas ou não, multa no valor de R$300. D. Em áreas públicas, sendo praças, áreas institucionais, sistemas de lazer, canteiros centrais de avenidas, entre outros, multa no valor de R$300. E. Em áreas consideradas de preservação permanente e unidades de conservação, multa no valor de R$1.000. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Artigo 5º. No caso em que o descarte estiver sendo efetuado com o veículo, será agravado da seguinte penalidade. Primeiro, veículos de passeio, multa no valor de R$500. Segundo, veículos utilitários leves, picapes, multas de R$1.000. E terceiro, veículos pesados, caminhão, multa de R$2.000. Artigo 6º. Caso o objeto de descarte irregular ultrapasse o volume de 1 metro cúbico, será acrescido de mais R$500 por metro cúbico de multa. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Meleiro, 21 de fevereiro de 2022, Éder Matos, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa regulamentar o descarte de lixos de limpezas de jardins, entulhos que ocasionam a poluição visual das vias públicas do município de Meleiro. Para tanto, solicitamos a apreciação desta egrégia Casa Legislativa com a posterior aprovação. Atenciosamente, Éder Matos, Prefeito Municipal. Ofício número 277/2021. Solicita regime de urgência para o projeto de lei número 37/2021, que autoriza o município de Meleiro a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio da Polícia Militar e da outras providências. Em discussão,
ao regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste. Aprovado. Ofício número 10/2022. Solicita regime de urgência para o projeto de lei número 01/2022, que cria em caráter de excepcionalidade o abono salarial aos servidores públicos do quadro da saúde do município de Meleiro por serviços essenciais prestados no combate à pandemia do Covid-19. Em discussão, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste. Aprovado. Ofício número 40/2022. Solicita regime de urgência para o projeto de lei complementar do Poder Executivo número 02/2022, que trata da alteração de dispositivos da Lei Complementar 034 de 2011 e da outras providências. Em discussão, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste. Aprovado. Ofício número 41/2022. Solicita regime de urgência para o projeto de lei do Poder Executivo número 03 de 2021, que dispõe sobre a coleta de entulhos volumosos e lixo proveniente de limpeza de jardins e da outras providências. Em discussão, o regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste. Aprovado. Requerimento número 01/2021. A vereadora abaixo subscrita, com assento nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer o envio de expediente ao senhor Éder Matos, prefeito municipal, solicitando as providências cabíveis para o cumprimento da alínea C do inciso 3º, artigo 295 da Lei Complementar 43 de 2014, Código Tributário Municipal, para isenção de imposto para as associações declaradas de utilidade pública municipal. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, apresento esse requerimento depois de verificar junto ao Departamento Tributário do município que várias associações declaradas de utilidade pública municipal estão inscritas em dívida ativa apresentando valores altos a serem pagos. O que veio ocorrendo é que o setor de tributação do município não está verificando se a associação já foi declarada de utilidade pública ou não e efetua o lançamento do imposto mesmo para aquelas associações que são declaradas de utilidade pública. Assim, apresento esse requerimento para que o prefeito determine ao setor de tributação e ao departamento jurídico para que observem o artigo 295 do Código Tributário Municipal antes de lançar o imposto e também para que seja concedida a isenção àquelas associações já declaradas de utilidade pública e que estejam inscritas em dívida ativa. Nesses termos, pede deferimento Morgana de Almeida Figueiredo, vereadora PL. Em discussão,
Licença para tirar a máscara. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa diretora, prefeito Éder, a Neiga, a todos que estão aqui presentes e aos que nos assistem. Então, esse caso da associação, eu fui procurada por uma associação faz uns 20 dias, porque eles tinham uma dívida no município. Houve a troca ali da diretoria o presidente ali que assumiu veio me procurar porque tinha essa dívida e eles queriam passar na Câmara um projeto de utilidade pública dessa associação. Daí, quando a pessoa me passou que tinha essa dívida, me acendeu um alerta. Talvez outras associações também tenham dívidas. Então, eu fui no setor de tributos, né? Me atenderam muito bem ali, já me passaram um relatório básico, assim, das que deviam no município, se eu não me engano, eram 6 associações. E depois eu vim aqui na Câmara, a Giovana e eu sentamos ali um tempão para procurar se essas associações já eram ou não, porque às vezes tu vai passar um projeto e a associação já é. E por incrível que pareça, das 6, 4 já eram de utilidade pública, sendo que as leis de 4, 3 são de 2007 e uma de 2013. E tem débitos posterior a essa lei, sendo a associação de utilidade pública, não tendo sede própria, enfim, associação, né? Teoricamente não era para ter gastos. Então, o meu requerimento, na verdade, é só para verificar que gastos são esses, se são de ISS, se são de alvará, para ter uma maior conversação dos setores de tributos e do setor jurídico. Às vezes passou a lei naquela época e o setor tributário não tem acesso, ou talvez ter uma notificação no sistema. Eu sei que é complicado porque é serviço manual, né? A gente sabe que não é fácil. Mas é só uma dica e talvez para a parte jurídica buscar um relatório completo de leis de associações que já tenham leis de utilidade pública, para que isso não aconteça, né? E não onere mais do município, porque, pelo que eu percebi, essas associações são de pessoas leigas, que não têm a ciência que tem que protocolar na prefeitura anualmente uma isenção de imposto. Então, isso é só para não criticar o passado, mas olhar daqui para frente e regularizar, né, e manter o município em ordem. Obrigada. Continue em discussão. Em votação. Quem aprova, permaneça como está. Quem não aprova, se manifeste. Aprovado. Tribuna. Vereadora Morgana. Licença de novo. Então, boa noite de novo, né, Anderson, a mesa, prefeito e a todos presentes. Só para lembrar que hoje iniciamos os trabalhos na nossa Câmara Municipal, que nesse ano de 2022 nós consigamos, né, de mãos dadas, todos os vereadores, olhando para o bem do povo, né, estando junto com a comunidade, para que a gente consiga ainda mais batalhar por todos os meleirenses. E também eu gostaria de fortalecer o convite, para quem não sabe ainda, do projeto de doadores de sangue aqui de Meleiro, para que o povo meleirense abrace essa causa de doação de sangue, podendo ajudar o próximo voluntariamente. A gente sabe da nossa vida corrida, mas a ideia é nos solidarizar com quem precisa, tornar isso uma cultura, a doação de sangue, pois com apenas uma doação podemos salvar até 3 vidas. Que todos possam sentir essa sensação que é ser doador, é sem explicação. E importante, nós temos o transporte gratuito até o EMOSC. E lembrando que a nossa próxima data de doação será no dia 12 de março, no sábado de manhã, saímos cedinho rumo ao EMOSC. Gostaria de aqui agradecer a Neiga, nossa secretária de saúde, a Fernanda também, que nos auxilia muito, ao prefeito Éder e o Pedro Luiz, e enfim, a Secretaria de Saúde e Administração, pois sem esse apoio não teria esse projeto. Muito obrigada.
Tribuna, vereador João De Luca. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito Éder Matos. Boa noite a todos que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Boa noite aos presentes, à secretária de Saúde, aos demais colegas vereadores e quem nos acompanha aqui no auditório. Presidente, eu gostaria também, esse é a nossa primeira sessão ordinária do ano, né? Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pela eleição como presidente da Câmara de Vereadores para o ano de 2022. Quero desejar que conduza bem os trabalhos, né, que seja um líder, né, que é esse o papel do presidente aqui na Câmara, né. Terão momentos difíceis, terão momentos, né, não tão difíceis, mas a responsabilidade é muito grande e eu desejo, né, que tenha um bom mandato. Eu também gostaria de fazer registrar algumas ações nessa primeira sessão ordinária, não poderia deixar passar em branco. No dia 18 de janeiro, né, gostaria de registrar que eu e o vereador Jonas, a nossa bancada progressista, recebeu a informação do gabinete do deputado Zé Milton, que através da nossa indicação, né, Meleiro foi indicado, né, a receber o recurso na ordem de R$200 mil para a pavimentação, né, da rua ex-combatente Pedro Coral, né? Então é uma obra, né, uma rua bastante importante aqui para Meleiro, né, para a região central. Todos sabem, essa rua aqui ao lado da Câmara de Vereadores, né, que faz acesso a uma academia, a única academia que nós temos aqui no município, né, uma academia de grande porte, e é uma obra necessária, né? Muitas pessoas que frequentam ali a academia, né, vinham nos pedindo, né, e esse foi um pedido nosso ao deputado, e fomos atendidos, né, conversamos com o prefeito Éder também, né, que também solicitou que nós pedíssemos uma emenda, né, através de emenda aos nossos deputados para a pavimentação dessa rua. Também quero registrar, né, então, fica aqui nosso agradecimento, né, registrado nosso agradecimento ao deputado Zé Milton, tá? Eu também gostaria de registrar que no dia 8 de fevereiro, né, também eu e o vereador Jonas, nossa bancada progressista, a gente fez a entrega simbólica, né, de um caminhão caçamba, Iveco, 0 quilômetro. Esse caminhão veio também através de emenda parlamentar, veio o deputado estadual João Amin, progressista, a deputada federal Ângela Amin, progressista também. Então, esse recurso de 400 mil, em torno de 400 mil, né, foi adquirido esse caminhão que muito vai ajudar, né, nas obras do município, na pavimentação de muitas ruas que virão. Presidente, também gostaria de desejar, né, por fim, né, que nós vereadores, né, tenhamos um ano de muito trabalho, né, que eu acho que o Poder Legislativo ele tem que ser importante para a nossa sociedade, né, a gente tem que ser visto, né, como pessoas que têm uma responsabilidade enorme na sociedade de Meleiro, né. Hoje entraram em torno de 4 projetos de lei, né, então a apreciação deles é importante, foram votados os regimes de urgência. Então eu desejo, né, por fim, que nosso ano seja um ano muito bom, né, que a gente possa fazer discussões sadias aqui dentro, né, e esse é o meu desejo como vereador, e ao senhor, né, que seja um excelente mandato. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joel. Só para retificar que nós temos 2 academias. Né? Isso. Só para retificar. Não, tá bom. Tribuna, vereador Anderson Scardoelli.
Boa noite aos colegas vereadores, a todos presentes, secretária Nega, Saúde, aqui nos acompanha as redes sociais. Hoje iniciamos um ano legislativo com a primeira sessão ordinária e gostaria de agradecer a todos que colaboraram para que chegasse até aqui, como presidente dessa Casa de Lei. Agradecer à minha família, aos eleitores que confiaram em mim, aos colegas vereadores, enfim, a todos. Quero dizer que pretendo dar continuidade ao trabalho que foi desempenhado pelo meu colega, primo e irmão, João De Luca, durante o ano de 2021, enquanto presidente, e dizer também que dedicarei ao máximo para desempenhar um bom mandato à frente da presidência do Legislativo Meleirense, trabalhando em sintonia com os objetivos do Poder Executivo. Também quero deixar registrado que a nossa mesa aqui é formada de 4 partidos. Tá? Procurei botar um partido para dizer não tenha um a mais ou menos. Procurei isso para a gente fazer uma democracia certa, correta. Também quero deixar registrado que o ano passado eu comentei na tribuna que junto a deputados nós tínhamos conseguido 10 bolsas de estudos para as pessoas da nossa cidade no curso de técnico de enfermagem. Porém, neste ano, contando com o empenho da secretária Alexandra, eu gosto de repetir porque ela não mediu esforços, junto ao prefeito Éder Matos e junto ao Pedro Luiz, vice-prefeito, e nós da bancada do PL. Tá? Fomos atrás, junto com a FVA, com a parceria, tá? Fomos atrás e conseguimos, brigamos e pleitamos 36 bolsas de estudo para técnico de enfermagem, coisa que o município de Meleiro nunca teve, tá? Com transporte gratuito, tá? Para deixar bem fixado. A importância dessa notícia não é apenas o fato de termos conseguido essas bolsas de estudo, mas sim um reflexo positivo que causará na vida dessas pessoas, que poderão utilizar dessas bolsas. Isso muda a vida das famílias a partir do momento que estiverem formados e aptos para o trabalho. Hoje existe uma falta de técnicos de enfermagem no mercado. E essas pessoas, depois de formados, muito provavelmente terão emprego garantido. E poderão suprir as necessidades e demandas dos órgãos e empresas que precisam desses profissionais. Essa conquista muda vidas. Não é simplesmente um emprego. Vai mudar a vida das pessoas. Desejo que tenhamos um ano produtivo e com bons resultados. Obrigado e boa noite. Quero também que usar a tribuna prefeito Éder Matos. Presidente Anderson, boa noite. Permito cumprimentar os demais da mesa, as vereadoras, vereadores, Nega, os demais que estão presentes na Câmara de hoje, na sessão de hoje. O Anderson, percebo, de que é a primeira sessão, e no primeiro dia do ano passado, pós a eleição, onde definiu a nova mesa, ele foi até o gabinete e ele pediu, na primeira sessão você terá que estar presente. É uma solicitação minha, que deseja um intuito dele, do que ele colocou aí, de que seja um ano de mais debates, certo? Agora, nunca fugimos do nosso propósito, que é resultados. Então eu venho para cá, eu anotei alguns tópicos aqui, que é interessante, a minha fala, mas eu quero vir aqui, presidente, me colocar à disposição de todas e todos os vereadores, para sanar aí algumas dúvidas, certo? Eu queria me ater primeiro ao projeto do lixo. Eu agora me obrigo a fazer algumas caminhadas, a Nega tem acompanhado com muito juízo o meu problema de saúde, que vários superaram o Covid, muitos ficaram aí com sequelas, e eu fiquei com uma ferpa desgraçada na barriga,
e ela não quer me abandonar. Tá? Mas nós vamos derrubar ela também, tá bom? Então, me vejo a necessidade de fazer as caminhadas e tenho me deparado, né? E confesso que eu abandonei o diálogo que tínhamos tomado há 2 anos atrás, pelo menos, o mais o início do ano passado, de que fixarmos uma regra com relação ao comportamento das pessoas quando botam um lixo na praça. Certo? E depois que nós... É visível. Depois que nós colocamos a empresa, que começou a fazer o trabalho de limpeza na praça, é visível o quanto mudou para melhor, né? E é visível ainda que a Barda, como dizia a avó, esse costume feio de estar colocando as coisas em cima da calçada. Eu passei esse fim de semana, eu tenho aqui 26 fotografias. Eu rodei entre sábado e domingo toda a área urbana do município. É 23 ou 26 fotografias, certo? E nós vimos aí ruas bonitas, limpas, pintadinhas, dando impressão de que se faz com propósito. Que eu acho que não. É uma barda feia. Então nós vamos fazer o quê? Criar uma regra, gente. E criar um novo modelo educandário, né, para a turma não fazer mais o que estão fazendo. Então, para isso, tem que mexer no bolso. Primeiro, dar notoriedade, que é lei, é regra. E, se necessário for, né, mexer no bolso, certo? É percebido alguns lotes baldios, as pessoas vão na prefeitura recolher, o município não pode estar lá fiscalizando quem joga ou não. Tem que ter a regra para que se promovam as denúncias. E se alguém disser, mas se nós quiser podar uma vegetação, uma árvore, faça. O município propõe aqui, eu faço gosto que vocês mudem a redação para melhor. Se quiserem mudar os nomes, mas a essência da lei ela tem que existir. Os números de multas, vocês podem mudar, se acharem interessante. Nós vamos disponibilizar bags, as pessoas podem fazer as limpezas. Se é volume pouco, bota dentro de um saco. Porque é tão ruim sair um caminhão para fazer limpeza e ter que levar uma vassoura, um pá, para ficar varrendo a calçada de 10, 15, 20 cidadãos. Né? Então é só uma questão de hábito. Para isso tem que ser na força da lei. Vejo uma outra preocupação, eu quero que vocês dividam. Tá? Eu tenho que ter muita cautela no que digo. Hoje foi feita uma licitação e uma outra empresa ganhou essa atividade da limpeza. O que nos preocupa? É que é passível, um conceito só de que a empresa que contratamos fez por merecer. Mas hoje na licitação perdeu para uma empresa do Arroio do Silva. Nós vamos fazer cumprir a lei. Agora, eu queria pedir a ajuda dos vereadores que ajudassem a fiscalizar e vamos crer que eles venham cumprir na íntegra, né, o que foi proposto. Porque tínhamos a certeza de que ali estavam cumprindo, deixando a nossa praça bonita, nossa área urbana, certo? Então, eu queria que vocês nos ajudassem nesse sentido de fiscalizar. Eu queria falar, presidente, da rodovia 255, a estrada que liga Boa Vista ao Rio Jundiá, certo? Toda e qualquer dúvida deve ser sanada aqui, por favor, para que não haja distorções. Nós elaboramos um projeto, disse em várias falas, inclusive aqui, que é um sonho nosso de asfaltar aquela rodovia. Por quê? Porque ela é a rodovia que foi datada, aberta, carimbada no governo do estado como uma das primeiras rodovias estaduais do Grande Vale do Araranguá, em 1905, pelo saudoso coronel João Fernandes de Souza, que ela dava acesso à serra. Né? Agora, com a finalização da 285, os municípios vizinhos precisarão, e os amigos gaúchos também, precisarão de uma alternativa para encurtar distância, chegar mais rápido e com mais qualidade. Tá? Então vamos botar lá no Google. No Google, a hora que termos a rodovia, ele por si só vai mostrar trecho via Meleiro. Tá?
Então fizemos o dever de casa, nos 90 primeiros dias da gestão passada, já foi feito o trabalho do projeto, tá? Diga-se de passagem, um projeto muito bem elaborado, e aí começou a peregrinação em busca de recursos. E tivemos muitas investidas junto ao governo, nenhuma com sucesso, até que o ano passado, no início do mês de novembro, nós estivemos em Brasília, e lá visitei o deputado Darcy Matos e pedi para ele que intervisse. 90 dias antes, ele esteve numa reunião na prefeitura e pedimos, inclusive fomos lá na placa e batemos uma fotografia, ele foi embora e disse, ó, aqui terá o meu empenho. Então ele nos acompanhou num dia de ponto facultativo no Estado, onde o secretário da Casa Civil, o Heron, ele nos atendeu, entregamos o projeto e ele desprendeu compromissos de fazer esta rodovia, tá? Que nós pedimos 10 milhões, porque Meleiro, com uma estrutura que tem com a usina, seria possível. Alguém dizia, mas vamos pedir 18 para não nos apertar, porque o projeto prevê 18. Eu disse, não, vamos pedir 10 para ganhar, porque quem quer muito fica sem nada, né? Então pedimos ali e o secretário nos sinalizou. Aí, é claro que tem que mexer as peças, né, do tabuleiro, e visitamos alguns outros deputados, aí tivemos a intervenção do deputado Júlio, do deputado Guide, mas eu creio que o que desencadeou mesmo para de fato acontecer foi 10, 12 dias atrás, eu consegui uma conversa com o Lucas Esmeraldino, Pedro Luiz esteve conosco e a vereadora Morgana, fomos em Tubarão, onde me fez possível conversar com o governador e pedir o empenho dele. Tá? Ele já sabia do pleito, sabia que estava na forma, mas precisava definição se Meleiro estaria incluso no Plano 1000 ou não. Tá? Então eu fiz ali o meu pedido, pedi encarecidamente que pensasse com carinho, porque é um projeto que ele vem de encontro ao desenvolvimento sul-catarinense, sobretudo do nosso município de Meleiro. Tá? Então aí ele disse, olha, desliga o telefone e está ligando para o Paulo. Paulo é Paulo Eli, que mexe no dinheiro. Tá? Então, um trabalho, creio, de quantos parlamentares acabou sendo publicado isso na sexta-feira, quando na sexta de manhã eu recebi a ligação dizendo que estaria sendo publicado. À noite veio de forma oficial a publicação. Enfim, temos o crédito de 4.990.000 e pouco, mas o projeto ele já tem meio ano de aniversário. E nesses quase 6 meses de confecção do projeto, que era 5 milhões a primeira etapa, nós tivemos 2 aumentos de combustível, automaticamente o CAP aumenta, e outras matérias-primas, né, prevista nesse... Aí, como eu tinha prometido para o presidente que estaria aqui, nós pedimos para fazer a adequação, né, em cima dos novos modelos, né, de valores, né? E hoje esse 4 milhões, quase 5, já estaria em 339.000. Quer dizer, 339.000, nesse período o material já subiu. Eu disse isso para dizer o quê? O município tem compromisso em fazer a obra e teremos que dar isto em contrapartida se a obra estivesse sendo executada e paga. O grande problema é que estaremos licitando ela agora, esta semana, cada qual ter o valor programado para desembolso, mas será desembolsado quando estiver em construção. Tá? Então, se nós levarmos 90 dias para começar a pagar o aterro, todo o trabalho de aterramento, depois vão a bica corrida, depois vem o macadame, vem a emulsão, a sinalização, entendo que estaremos lá pelo 60, 90 dias. Este valor estará em 5.700.000. Os números nos mostram isso.
E esta é uma primeira etapa. O projeto prevê dias contínuos, 90 dias de obras, que creio que não será inferior a 4 meses, se o tempo nos ajudar. Sendo a primeira etapa, viria a segunda se o governo honrar, e teríamos, se desse tudo certo, daqui a 8 meses a finalização da obra. Só que daqui a 8 meses, esses 5 milhões nas nossas contas, ele estaria em 6 e uns quebrados, os 5. E esse daqui teríamos mais 600 mil. Precisaríamos, como costumo sempre dizer que tudo é matemático, de 1,5 milhão de contrapartida. Certo? O que acontece? Neste mesmo trabalho de insistência de pedidos para o governo do estado nos atender ali, estamos trabalhando essa rodovia estadual que liga Meleiro a Nova Veneza. Se alguém das senhoras e os senhores arriscassem a perguntar qual é a probabilidade disso dar certo, eu diria hoje 98%. Esta rodovia de 10 quilômetros, ela está orçada em 46 milhões. 46. E o município pediu 12 milhões para nós fazer. Tá? Só que eles queriam aplicar o modelo do DENIT. Dessa forma, a pedra seria uma licenciada e que a distância hoje de jazida licenciada é lá nas 3 barras. Aplicou-se essa planilha e foi para esses 46 milhões. E o Estado parece que está com vontade de fazer. Então, são 10 quilômetros, estima-se um custo de 4 milhões e 600 por km, enquanto nós temos o desafio, tá, de fazer a estrada 255 com 1 milhão o quilômetro. E creio que faremos. Tá? Mas ninguém tira da nossa cabeça de que lá na frente precisaremos de vocês, quero que sejam de fato agentes fiscalizadores, para depois concluir de teremos que buscar algum recurso de fora para nós terminar essa rodovia. Alguém me perguntou sobre o futuro desse programa de mobilidade. Eu disse em uma entrevista da rádio que é a nossa pretensão, né, do executivo criar uma autarquia, a exemplo do que existe a Casan. Certo? Porque no futuro bem próximo teremos 60%, 70% de áreas asfaltadas. Precisamos ter uma equipe dedicada a fazer a manutenção disso. Mas por que a autarquia não podia estar vinculado ao setor de obras? Poderia e pode. O problema é que a nossa pretensão é de pedagiar a 255. Se ela trará benefícios, ela trará também consequências. Nós teremos, pelo menos, a expectativa de 2.500 veículos a labor. Você que degusta essa realidade, está no meio dessa realidade todo dia. Nós teremos a expectativa de possivelmente 3.000 veículos passando por dentro de Meleiro. E não poderemos, em hipótese alguma, perder a oportunidade de pedagiar. Isentar o nosso cidadão e cidadã meleirense e quem passar de fora por ali deixar 2, 3 reais, a exemplo do que se faz em tantos pontos da rodovia federal. Tá? Por quê? Simples medida de prevenção. Tá? Então, esse é o intento. E nós tendo uma autarquia para cuidar do programa de mobilidade, seremos no futuro bem próximo o primeiro município no Brasil a estar 100% pronto e apto para manter a estrutura existente. Eu queria um assunto que foi tocado ali, questão dos atestados. Né? Me permita elogiar a nega, ela sabe que aonde eu vou eu elogio ela. Porque quem está lá fora, eu escutava da Evelyn, tá, que tem 25 anos de ação profunda no setor de saúde, e a nega, que a nega é prefeita de Sombrio hoje. Sempre elogiar e enaltecer. Agora as duas estão fora,
da atividade, sobrou a nega para nós pegar e dizer de que de fato ela é, e tem provado isso. Toninho de Oliveira estava hoje, o vereador, conosco, quando o Cisanrec veio na prefeitura e ela estava junto, e ele sentiu o quanto a nega tem desenvoltura na região sul quando se fala em saúde. Então, se permite, eu queria elogiar aqui, deixar registrado o trabalho que você e as profissionais estão fazendo. O Toninho, com muita propriedade, já fez essa menção, esse elogio, né? E nunca faltará oportunidade para me elogiar a nossa equipe da saúde, bem como todos os demais servidores. Mas a nossa saúde, gente, ela está se comportando de forma espetacular. Então, uma preocupação, vereadores e vereadoras, é com relação aos atestados. Tá? Em uma pequena reunião eu sugeri, uma pequena reunião que teve, eu digo, para aí, a pauta número 1, nós vamos ver a questão de atestados, para depois nós atender as outras demandas. Será que o servidor está fazendo a sua parte? Mas não é só aqui, é por tudo. Não está na hora de nós sentarmos e adotarmos regras, ou mesmo que seja uma fiscalização, para ver a veracidade? Hoje tem um funcionário da garagem que ele pediu atestado, deram, e está capinando um lote aqui do lado da prefeitura. Tá? E ele tirou o atestado que não podia. Ele estava com um problema na coluna e ele estava trabalhando aqui hoje o dia todo do lado da prefeitura. Então, um exemplo típico de que estão tirando nós todos para bobo. Então, é muito interessante nos debruçarmos nessa situação também. EPAGRE. O Toninho também acompanha, e é uma preocupação dele, como é nossa, a questão agricultura. A EPAGRE tem um convênio conosco, e eles nos visitaram, especialmente o Edson Borba, que é o chefão, né, o chefe regional aí, e ele nos pediu, pelo um prazo de 6, 8 meses, um funcionário ou uma funcionária para estar lá mantendo o cadastro, porque tem uma funcionária que está grávida e terá que ficar fora das atividades. E nós não queremos prejudicar o serviço que vem sendo feito. E para nós colocarmos alguém lá, tá, é prudente e comum esta funcionária pedir gratificação. E as poucas vaguinhas que a gente tem lá, elas já estão engolidas, como sempre estiveram. Tá? Então vai vir para cá, eu acho que se não veio, virá para cá um pedido para suplementação, eu creio que é isto, para pedir uma ou duas situações. Tá? Um assunto, depois eu prometo e ficar à disposição de vocês. Vocês sabem que a legislação ambiental federal, ela mudou. O relator dessa matéria foi o deputado Darcy Matos. Quando aprovado em Brasília, ele me mandou o áudio. Ele me chama de primo, mas não é. Tudo político mentiroso. Ele mandou um áudio dizendo, primo, aprovamos o que o Brasil está esperando, que é dar responsabilidade ao Executivo, consequentemente às câmaras de vereadores, para que estipulem a área de APP a ser respeitada, fixada por lei. Certo? Então ela não vai cair uma regra de cima. Foi imposto que nós nos reunimos e definimos o que de fato fazer. Certo? Eu queria que vocês tomassem iniciativa e formulassem um pedido que dirigisse ao Executivo, poderia ser verbalmente aqui, mas eu queria, de forma oficiosa, eu queria ir no IMA, ver algum profissional que atuou lá, para nós contratarmos, se for necessário, um parecer técnico, para que não prevaleça o ponto de vista do vereador Jonas, como de qualquer um, muito menos o meu. Pode ser que seja um consenso, como certamente será um consenso, mas precisará ter embasamento técnico, porque alguém vai ficar desprovido. De repente, quem acha que vai ser 5 poderá ser 15, e depois vai procurar culpados. Então, vamos ter um encaminhamento técnico
Tá? E nós vamos ver o que de fato é bom para o nosso município. 80% dos municípios do Brasil, da federação, são cortados por rios. Temos municípios no Amazonas, por exemplo, que quando o rio dista mais de 100 metros de largura, até a agricultura ela é comprometida. Certo? E se nós for olharmos aqui, 30 ou 50 metros compromete o abocanha muita coisa, mas muita coisa mesmo da nossa área urbana, né, que ela podia ser flexibilizada para aproveitar mais o mercado imobiliário daqui, é o que pretendemos, e consequentemente, né, a nossa área rural. Tá? Então esse desprendimento tem que haver para que nós se alguém tiver sugestão de técnico, né, mas técnico com história dentro desse tema, para que depois não seja questionado esse ou aquele. Vamos buscar o que é de bom para o município, colocar a lei aqui, vocês aprovam, depois vamos dar notoriedade, né, para reaver todo e qualquer espaço que possa ser edificado, construído ou plantado. Eu fico à disposição, presidente, que vocês tiverem aí para perguntar. Alguma pergunta? Prefeito, o senhor não achar que ninguém vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma, né? Eu acho que é oportuno, a gente não está todo dia na prefeitura, no executivo ali, mas a gente é questionado muito, tá? É a questão da obra que está levando água, né? Da água para Sapiranga, né? A canalização a gente até sabe que existe uma discussão jurídica nesse sentido aí, mas eu gostaria de ouvir do senhor para deixar as pessoas informadas do que quanto anda, né, essa obra, né? A gente sabe que tem eu acho que ela está 50% ou mais. Eu gostaria de saber do senhor dessa obra que é tão importante lá para o distrito da Sapiranga. Eu acho que tem até pessoas aqui que vão ser beneficiadas no futuro se a obra sair né, se ela continuar, né? Vereador, boa pergunta. Semana passada estivemos lá no DEINFRA e estivemos no departamento que trata tem lá o nome técnico lá, da área técnica que trata da liberação das rodovias. Fomos exatamente na mesa de quem estava trabalhando o projeto. Aí eu, na apresentação, eu olhei o nome da cidadã, eu disse, é aquela. Ela não está aí? Não, está de férias. Bom, então ela está de férias há mais de um ano. Porque quando estivemos aqui, ela estava de férias. Então já venceu a outra férias. Né? Aí eu pedi encarecidamente que eles nos dessem atenção. E eu acho que sensibilizamos mostrando a real verdade com o que passa, com o que vive aquelas pessoas do distrito, sobretudo as que estão ainda consumindo aquela água sem poder, com excesso de ferro. E um moço técnico chamado Charles, ele disse assim, olha, eu vou botar a mão nesse projeto e a semana que vem eu dou resposta. E ele deu resposta. O que agride e que nós julgamos ser improcedente ou inconsequente é pedir para jogar toda a rede dentro de uma proteção de dreno. Eles mudaram um pouco isto, porque isso desafia qualquer imaginação. Tá? Porque temos um parecer da CISAM, que é o que regulamenta a água, o que entende de água, dizendo que não há necessidade do encamisamento, e sim numa travessia, fazer o encamisamento, porque se existir um rompimento, puxa e arruma. Então agora parece que eles mudaram. Chegou ontem o e-mail, hoje o e-mail, de manhã chegou sexta, hoje me passaram. É para botar uma cãibra, enche de pedra, olha bem, enche de pedra. O orçamento desta cãibra, que vai fazer o envelopamento, é X metro, onde gastaremos perto de R$80 mil para fazer isto. Agora, teríamos que contratar uma máquina para fazer a injeção da pedra, da brita dentro desse cano.
certo? É claro que a peleia vai continuar, né? Acho que já é interessante pensarmos em levarmos lá na Limeira, onde parou, via linha cega, que nós vamos atender aquelas 60, quase 70 famílias. Gastaremos 930 metros a mais de turbulação e atenderemos aquilo, certo? Então agora, semana que vem nós vamos lá de novo ver se eles conseguem retirar aquilo ali. Nós vamos mexer um pouco com política para dar mais uma mexidinha no coração deles, porque é impossível criar regras numa hora dessa. Nós falamos para ele, o Daniel Busanelli estava junto, com muita propriedade, que no futuro eles podem considerar aquela área ali como uma rodovia, como que se diz, meu Deus, a Jacob Westrup foi edificada em cima de uma turbulação de água que leva do Rio São Bento para Maracajá. Tá? Então eles poderão liberar nós e depois considerar essa rede uma rede nativa dali. Até porque ela não caminha embaixo do asfalto, não caminhará debaixo do asfalto, e sim na lateral. Tá? Mas é um comportamento técnico que está acontecendo e, na verdade, a coisa pouco anda, mas eu acredito que agora, nos próximos dias, a gente vai desvencilhar isso daí e vamos levar água para Sapiranga, se Deus quiser. Mais alguma pergunta? Vereador Antônio? Boa noite, Éder. Boa noite, Anderson, né? Falando em licitação, né, Éder, nem sempre boas empresas ganham na licitação. Eu queria um parecer teu, como é que está o andamento, né, daquela ponte da Boa Vista, né, uma ponte de fundamental importância para nós, para Meleiro, para Turvo, né? A gente passa frequentemente ali no lado daquela ponte e as coisas não estão acontecendo. Muito lento, mas quase devagar. Então eu queria ver o que a prefeitura, né, o poder público fez, se está fazendo, se notificou essa empreiteira, né, que ganhou a licitação, porque a obra não anda, ela está muito parada. É pertinente a pergunta, vereador. Dia 5 de fevereiro venceu o prazo contratual para a finalização da obra. O município tem pagado religiosamente e mais que nunca fiscalizando passo a passo da obra. A vereadora Morgana está também fazendo o trabalho e ela participou de uma reunião onde já notificamos ele, de acordo com a legislação, estabelecendo o prazo e exigindo a presença dele na prefeitura. Ainda o Tiago botou lá, se quiser vir com o jurídico grudado é interessante. Aí o cidadão veio ali, justificou, disse que ainda tem mais um prazo, apresentou algumas dificuldades e o que é fato, que os nossos engenheiros também colocaram. Do lado de cá, a análise de cálculo, né, vereadora, ela deu uma e do lado de lá deu outra, tendo eles que fazer um bate-estaca. E o proprietário da empresa veio para cá, ele disse que ele tomou a medida mais drástica para ele. Mas por ser uma rodovia de um trânsito muito forte, conforme reza o projeto, ele não arriscaria fazer o bate-estaca. Tá? Ele vai investir um pouco mais para fazer aquela base, tá? Base para garantir a qualidade da ponte. Então, ele, em tese, ele nos convenceu de que o atraso em consequência de algumas situações e por conta daquilo. Mas prometeu, né, a vereadora estava junto, prometeu empenho, bola para frente, porque todos sabem que está atrasado. Mais alguma pergunta? O prefeito, só pegando o gancho aqui, sobre entulho, me cobraram essa semana sobre lote baldios que o pessoal não estão roçando. Tá? Eu fui atrás, tem uma lei na prefeitura, quero pegar essa lei e trazer na Câmara, para nós retificar o que tiver que fazer, para pôr uma multa que for, para nós botarem desses lotes aí que o pessoal simplesmente não, além de não morar no Meleiro, eles abandonam. Né? E aí, se apertar, é os lotes mais caros que tem. Né? Então, certinho então? Pegar essa lei e trazer para cá para retificar. Não havendo mais nada havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária
a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 2022, às 19h30. Boa noite e obrigado.